querido irmão, minha querida irmã, um bom novo dia para você. Aliás, um excelente novo dia para você. Seja bem-vindo a mais essa conversa da Escritura que nós estamos iniciando nesse momento. Que a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua família e os que estiverem nos acompanhando agora sejam abençoados nesse dia de hoje. Então vamos lá para mais uma conversa da Escritura? Bom, estamos de volta aqui na nossa conversa da Escritura e antes de nós entrarmos no assunto, no episódio de hoje, na temporada de 2025, eu preciso fazer uma consideração inicial, tá? Eu já cumprimentei aqueles que estão nos acompanhando, vou cumprimentar vocês, depois vou dizer uma coisa que meu coração está ardendo aqui hoje, tá? Vocês vão saber por quê. Pastor Valdenir, um bom novo dia para o senhor. Bom novo dia a todos, uma bênção novamente aqui juntamente com os meus irmãos. Vamos debater. São os escritos de João. Será algo tremendo, Uma poderoso. conversa muito proveitosa. Inenarrável. Sempre. Quero dar as boas-vindas também, um bom novo dia para a nossa querida irmã Andréia. Eu acho que esse ano é a primeira vez que a senhora está conosco, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu gosto do excelente novo dia, né, para os que compõem a mesa, aos que nos assistem. A gente nunca esquece, né? A primeira do ano. A primeira do ano. Deus abençoe a todos e que conduza, né, essa conversa para a glória dele mesmo. Amém. E também temos a presença ilustre aqui, vou dizer de novo, inenarrável, do pastor Davi. Um tanto quanto temporária. Ou não, né? Ou não. A verdade é que aos que estão acostumados a ter a presença ilustre da pastora Yara, ela está por chegar. Enquanto ela não chega, eu vou aqui tentando com muito esforço, né? Mas com muita alegria também, participar da mesa até que ela chegue. Então eu já deixo aqui. Chegou. Ela Olha chegou. só que coisa boa. A mesa ilustre. Vou aproveitar o momento para anunciar de forma categórica, né? Apropriada, né? A entrada quase triunfal da pastora Yara, que acabou de chegar. Então, a mesa está completa. Eu vou participar daqui a pouquinho ali. Deus abençoe, gente. Amém. Obrigado, pastor Davi. Aos líderes de Alvorada, nos encontramos amanhã, se Deus quiser, para o nosso bate-papo sobre tudo aquilo que vai ser conversado aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor Davi. Daqui a pouco a pastora Yara, então, está com a gente aqui. Mas agradeço a presença. Muito obrigado, meu irmão. Eu só vou pedir a irmã Andréa para apertar o reloginho aqui para a gente, por favor. Então, vamos lá. Rapaz. Muito Ganhamos bom. uns 5 minutinhos aí, né, nesse começo. Queridos, nós estamos um dia muito especial e eu posso dizer assim Chegou mais alguém aí, ó. né? Um dia muito especial, porque eu estou sentindo uma alegria muito grande. Quem não participou ontem do culto na igreja, do nosso aniversário, então eu estou sentindo aquela alegria de ontem ainda no meu coração, né? Graças a Deus, pois foi uma festa ontem. Maravilhosa. 63 anos de aniversário da igreja, meu coração está pulsando de alegria. E a ideia é essa, né, pastor Alessandro? Que não seja uma coisa momentânea, né, pastor Valdenir? Estava presente também, que Verdade. a celebração, o espírito de comunhão e gratidão a Deus se perpetue nos nossos dias. Isso é ser igreja e é uma forma de fazer Cristo conhecido aos que nos Com a cercam. missão de fazer Cristo conhecido. Aproveitando o ensejo, enquanto chega a pastora Yara, e nós já falamos sobre isso, né? Um dos motivos da nossa alegria, queridos, é porque ontem nós fizemos o lançamento, foi feito aqui no aniversário da igreja, enquanto a pastora Yara se senta. Seja bem-vinda, pastora Yara. Foi feito o lançamento do 4º livro da nossa igreja. Está aqui em mãos. Esse livro mais do que especial. E nós já queremos apresentar e aproveitando, né, apresentá-lo também para você. Já foi feito o lançamento na igreja ontem, mas gostaríamos de apresentá-lo. O título do livro é Jesus Cristo, Deus Conosco. O privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. São 25 capítulos escritos por membros da nossa igreja. Inclusive, né, alguns escritores estão aqui entre nós. Aliás, todos, né? Todos nós temos pelo menos um capítulo escrito desse livro. Um livro mais do que especial, porque ele trata da pessoa de Jesus Cristo. É o que, na verdade, nós estamos fazendo aqui ao longo da nossa conversa da Escritura. Bom, mas vamos para o episódio de hoje. Seja bem-vinda, pastor Yara, mais uma vez. Um bom novo dia para a senhora. Obrigada, bom novo dia. O trânsito estava meio complicado, viu? Imprevistos acontecem. Mas bom, é bom estar aqui. Muito obrigado. Bom, mas assim, hoje o nosso assunto é sobre as cartas de João. João? Isso, os escritos de João.
Obrigado pela correção, os escritos de João. Mas por que os escritos de João? Porque João tem carta, João tem evangelho, João também tem Apocalipse. Aí alguém vai perguntar assim, mas já estamos em Apocalipse? É bem verdade, porque nós fizemos aqui um intensivão, né? Ao longo desses, posso dizer assim, 2 meses, últimos 2 meses, né? Nós fizemos um intensivão aqui sobre o Novo Testamento. Dividimos aí esse estudo em 5 blocos, e nós estamos encerrando hoje. Mas aí você vai perguntar para mim, acabou hoje? Não, não acabou hoje não, a gente vai continuar mais para frente, de modo mais tranquilo, mais devagar, ainda também o Novo Testamento, inclusive com essa equipe também. Mas hoje nós estamos encerrando esse intensivão com os escritos de João. Quais são eles mesmo? O Evangelho de João, as cartas que João escreveu, primeira, segunda e terceira cartas, que são cartas muito boas de serem lidas e comentadas também, e por último, também não menos importante, claro, nosso querido livro de Apocalipse. Não é um livro muito fácil de se ler, difícil de se explicar, mas é uma bênção para a nossa vida. Concorda comigo, pastor Iara? Concordo. Queridos, sobre o escritor, tanto dos livros, do livro, do Evangelho, das cartas, a gente pode dizer que ele era um daqueles assim amigos íntimos de Jesus. Ele fazia parte dos 12, mas também fazia parte daquele círculo íntimo que andava com Jesus sempre, não é? Pedro, Tiago e João. Nos momentos mais importantes da vida de Jesus estavam lá. Até lembrei daquela... No barquinho. Essa não tem jeito de não lembrar, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Eu falei, faltou um, era o barquinho. Era o barquinho. Então ninguém melhor ou mais apropriado, pela proximidade até, pela intimidade que tinha com o mestre, para falar dele, né? E como nós estamos envoltos aqui na conversa da Escritura sobre o tema de Jesus, inclusive que é o título do nosso livro, né? Tornar Cristo conhecido. Então a gente vai por esse caminho, falar do Evangelho, falar das cartas, falar de Apocalipse, tendo como base essa visão, tendo como norte essa visão, falar sobre Jesus Cristo. E João nos apresenta Jesus de uma forma excepcional. Queremos ouvir um pouco sobre o Evangelho de João, pastor Valdemir? O Evangelho de João é maravilhoso e lindo. E João, quando escreve esse Evangelho, ele aproveita o ensejo e o debate do momento para apresentar Jesus como Filho de Deus, tendo em vista que os gregos eles debatiam sobre o logos, né, que significa razão, discussão, apesar de que eles mesmo não chegaram ao entendimento sobre o logos, porque é algo muito distante, o homem comum não seria capaz de entender, porque isso tem um cunho filosófico muito grande. E João, quando apresenta, no auge desse debate, Jesus, ele traz Jesus como essa razão, a discussão, né, a palavra. E vejam bem que o Evangelho de João é muito parecido com Gênesis, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia. Veja que ele inicia o Evangelho, né, da mesma forma, mas apresentando Jesus como o verbo que encarnou-se, né? Na compreensão dos filósofos gregos, isso seria algo impossível, porque era intangível. E João não, João traz Jesus como o Logos de Deus, o verbo encarnado, ok? Então, ele traz Jesus como o Criador, né? E aí, no Evangelho, ele vem apresentando Jesus como o verbo que encarnou-se. Jesus pré-existente. Isso, inclusive, difere dos demais livros dos evangelhos do Novo Testamento, né? Teve um episódio aqui que nós tratamos dos evangelhos sinóticos, né? Aí João fica separado dos sinóticos, porque João ele tem um viés um pouco diferente. Sim, porque os sinóticos, eles são aqueles parecidos, semelhantes, né? Já o Evangelho de João, ele se diferencia porque ele traz como Logos, aí nós vemos o Criador de todas as coisas. Em João, por exemplo, João 1 e 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Logos é apresentado como agente ativo da criação, reforçando que Jesus está presente e operante desde o início de tudo. Então, é o mesmo viés que há em Gênesis, né? Logos como a vida e luz dos homens, João 1, do 4 ao 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. O Logos não só criou, mas também
sustenta e ilumina a criação com a vida espiritual e a salvação. Eita glória, maravilha, né? Bom saber Maravilhoso. disso, né? Demais. Né? Logo se fez carne, olha que beleza, maravilha. João 1:14, e o Logo se fez carne e habitou entre nós. Né? Este é o clímax da revelação de Deus para o homem. Né? Então, é algo assim muito profundo e maravilhoso. O Evangelho de João, você disse bem, ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo, né? Alguém combina as duas expressões e diz que o Evangelho é sublime, justamente por isso. Mas não tem só Evangelho, tem as cartas também. Pois Primeira, segunda e terceira carta desse mesmo João que escreveu o Evangelho. para não ficar só nessas palavras, né? Houve as 3 cartas. E essa característica, né? O pastor Valdenir comentando sobre a singularidade do Evangelho de João. Os evangelhos a gente busca sempre, se remete sempre à questão de narrativas, né? De ocorrências, de fatos. E como João se preocupou em se voltar para a pessoa de Jesus Cristo realmente. E nas cartas, na primeira epístola, ele vem trazendo justamente um reforço disso na questão do amor. Né? Eu encontrei uma expressão interessantíssima dizendo que nas cartas de João, na primeira especificamente, diz que Deus se revelou, Jesus é a revelação incontestável, inseparável, irrefutável do amor de Deus para com a humanidade. Então, isso, né, vem essa conotação toda para orientar e mostrar para a igreja a importância, né, de se exercer esse amor uns para com os outros e principalmente o amor a Deus. Né? Voltando novamente, trazendo essa reminiscência, lembrando, né, para que isso nos afasta das apostasias, nos afasta dos falsos profetas, como ele lembra já na segunda epístola, e parte do reflexo desse amor está lá na terceira, né, quando ele fala de Gaio, da excelência do serviço e da postura de Gaio. E que tudo isso a gente consegue entender e condensar no amar a Deus sobre todas as coisas e, por causa desse amor, exercitar o evangelho e uma vida cristã autêntica. Né? Você consegue perceber alguma ligação que existe? O escritor é o mesmo, é João, não é? Uhum. Pelo menos nós pensamos assim, mas você consegue ver alguma ligação entre o evangelho, daquilo que ele diz no evangelho e aquilo que ele escreve nas cartas? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. É tanto que os autores que questionam em algum momento as autorias, né, quando chega nessa comparação, falam, não tem como não ter sido João, né? Porque a fala, o fundo, o foco é esse, é ressaltar essa importância, né, a essência do amor para a vida cristã. Sem deixar de lado o compromisso e o juízo, né? Porque Sim. ele fala do juízo. Inclusive, já no Evangelho, ele fala sobre isso, sobre o juízo. O fim de todas as coisas. Uhum. Né, pastor Yara? Aproveitando a deixa, né? Aproveitando a deixa, João escreve o evangelho, as cartas, tem uma linguagem parecida, mas quando vai para Apocalipse, parece que a coisa toma outro rumo. E a propósito, todas as vezes que alguém pregava sobre Apocalipse, ou anunciava, e eu estava por perto, quando eu era criança, bem pequenininho, lá nos idos da década de 90, de 80. Tá bom, 80 tá bom. Eu confesso que eu tinha um medo, eu não sei porquê, né? Pastor vai pregar em Apocalipse, eu ficava com medo. Porque eu fui criada, minha adolescência foi regida ao som da última trombeta. Aquele LP azul me dava um pânico. Quando eu via aquela capa na quando casa chegava de assim, alguém. Ruth, Oh, meu Deus. gente, Que entrega, né? dá para assustar, né? Dá para assustar um pouquinho. Por quê? O Apocalipse foi uma revelação de Jesus que deu a João quando ele estava na ilha de Patmos, né? Exilado na ilha de Patmos. E aí, nós vamos pedir para os nossos... o primeiro. Vamos às nossas imagens, para a nossa técnica. Essa técnica abençoada aí. Exímia. Isso. Olha só, o assunto do livro, né, do Apocalipse, que é uma revelação, ele revela os sinais dos últimos dias e o fim da era da igreja. Né? Então, o que nós estamos vendo na atualidade? Nós estamos vendo essa apostasia, estamos vendo guerra, rumores de guerra, fome, crise financeira, estamos vendo perseguição religiosa, heresias e falsas doutrinas. Então, tudo isso tem crescido
no nosso mundo agora, nessa nossa atualidade. E isso são os sinais dos últimos dias. E o Apocalipse, ele vem desvendar tudo isso, mostrando o fim do plano de Deus para a humanidade e o governo de Cristo. Como um ciclo, né? Ali. Isso, como um ciclo. Então, no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre quando que João escreveu, né? Então, aqui a gente está vendo os imperadores, desde a morte, né, da crucificação de Cristo, até o ano 70, que foi a destruição do templo, né? E quando no imperador, né, durante o governo do imperador Domiciano, foi que o apóstolo João foi exilado, né, por causa do testemunho de Jesus. Ele foi exilado para a ilha de Patmos, aonde ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. E o interessante, no quadro 3, nós podemos colocar assim uma divisão no livro, né, do Apocalipse, para a gente ter um entendimento melhor. Então, lá no capítulo 1, quando Jesus fala para João, fala assim, olha, escreve as coisas que tem visto, já é um grupo de fatos. As coisas as que são outro grupo de fatos. E as coisas que depois desta, quer dizer, depois do segundo grupo, hão de acontecer. Passado, presente e futuro, né? O que passou, isso, o que passou, o que está acontecendo. Então, tudo isso ele estava revelando. Então, quando a gente começa a dividir o Apocalipse deste modo, fica mais fácil a compreensão. E aí a gente perde o medo. Obrigado. Então, aí quem escreveu, no caso, foi João. O conteúdo, então, do livro todo fala sobre revelar o futuro da humanidade. Ele teve essa visão de Jesus glorificado no meio de 7 candelabros, que nós vamos saber o que tem. Nas coisas que vem as cartas de Jesus para as 7 igrejas da Ásia, e as coisas que depois desta, quer dizer, da era da igreja, né, vão acontecer, que no caso o aparecimento do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e aí entrando para a eternidade. Nós já falamos então que a data, né, foi durante esse império, né, imperador Domiciano, foi a data de 90 a 96 depois de Cristo, que houve essa escrita, né, do apóstolo João. E o propósito, né, como vamos confirmando aqui, revelar os acontecimentos como resultado do juízo de Deus sobre o pecado do homem por meio de figuras simbólicas e série de visões. Porque no Apocalipse tem muito simbolismo. E quando olha assim, a besta, né, 7 chifres, e aí isso realmente assusta. Mas aí está querendo representar, essa figura representa algo. E para finalizar, todo o propósito de Deus também sobre a redenção e salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos também a figura de Jesus, quando a primeira é a figura de Jesus no meio dos castiçais. Os castiçais representam o quê? As 7 igrejas da Ásia. E as estrelas são os anjos das 7 estrelas, das 7 igrejas, desculpa. Então, o que aconteceu? Jesus pediu para que João escrevesse, né, cartas para essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas, na imagem 5, está aqui definidas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora, o propósito dessas cartas era corrigir as questões que haviam nessas igrejas.
Então, Jesus estava mostrando aonde estava o erro na igreja e ele trazia uma repreensão, mas também trazia uma promessa quando houvesse aquela correção. Então, aqui a gente vê, por exemplo, Éfeso, ele deixou de praticar as primeiras obras, deixou o primeiro amor. Esmirna, ela sofria perseguições, mas continuava fiel à palavra de Deus, fiel aos ensinamentos de Jesus. Pérgamo, ele permitia falsas doutrinas, e também Jesus ainda fala, olha, aí está o trono de Satanás. Então, quer dizer, tenham cuidado, né? Tiatira permitia uma falsa profetisa ensinar e enganar os seus servos com esses ensinamentos. Sardes era uma igreja que estava morta espiritualmente e sem vigilância. Filadélfia, ela já tem uma característica boa, porque era uma igreja fiel e guardava a palavra de Cristo. Laodiceia já era uma igreja que a fé era morna, ela se considerava autossuficiente e não se arrependia da sua má conduta. E até algo interessante que na carta para Filadélfia, Jesus fala assim, como está lá em Apocalipse, né? Essa advertência que a igreja, Laodiceia, Apocalipse 3,16, assim como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus falou que Laodiceia, os servos, né? Os cristãos de Laodiceia, eles eram mornos? E qual era essa diferença? Porque ele falou assim, você é morno, eu vou te vomitar. Mas antes, se você fosse frio ou se você fosse quente, eu não te vomitaria. Qual é a diferença nisso tudo? Estou falando demais. Pergunto para vocês. Pode responder, fica à Puxou o vontade. assunto, pode responder. Isso porque a gente só está no começo de Apocalipse, né? É, porque ele só está no começo. Exatamente. Olha só, morno é aquela pessoa que não tem firmeza na fé. Era o que estava acontecendo com os cristãos lá de Laodiceia. Ele falava que amava a Deus, porém não vivia de acordo com os mandamentos, com os ensinamentos. Agora, a pessoa, quando ela é fria, é aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus, não entende a revelação de Deus e nem o agir do Espírito Santo. Então, ela é uma pessoa fria, sem essa direção de Deus. Mas pode ser sem resgatada, conhecer. né, pastor Yara? Ela ainda não tem convicção nenhuma, ainda pode ser alcançada. Isso, porque aí ela Verdade passa a ainda pode ser transformá-la. Quente. quente. Graças a Deus. Porque quente é aquela pessoa que ama a Deus, ouve a voz de Jesus, pratica os seus mandamentos e procura viver uma vida em santidade, em fé e na direção do Espírito Santo. Então, que nós sejamos servos De Deus. de Deus, Verdadeiros. quentes, Mas, verdadeiros. Sim? Deixa eu lhe perguntar, eu tenho direito a um slide? Daqui a pouco. Pelo menos um, daqui a pouco. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui o momento para mandar um abraço para os meus irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aí, tá? No site, no canal da igreja, no YouTube, né? Canal da Igreja de Novo Dia. Um abraço para o meu irmão André, que sempre nos acompanha. André Luiz, sempre nos acompanha. Um abraço para a irmã Sali. Pastor Davi também, que está aqui, duplamente, né? Está fisicamente e também está online. Nosso querido Junoca, o pastor Daniel, a pastora Valéria também que está aqui. O pessoal da equipe técnica, Patrícia, do Parque Marajó, a irmã Edna. Enfim, essa turma toda que está nos acompanhando. Eu vou aproveitar, já que nós citamos o nome de vocês, tem gente nos acompanhando, mas que não deu ainda o joinha, o like lá, tá? Por favor, faça isso pra gente, curta, comente e compartilhe essa nossa live. A gente quer que isso alcance o maior número de pessoas possível e as pessoas sejam abençoadas. O pastor Daniel pediu para a gente reforçar, no início aqui da nossa conversa, nós citamos aqui o nosso livro, né? Esse abençoado livro, é o 4º livro que a nossa igreja tem sido presenteada por Deus, por assim dizer, né? É o 4º livro que a gente lança aqui na igreja. E esse, com um título mais do que especial, inclusive é o objeto do nosso comentário aqui, né? O nosso assunto principal, Jesus Cristo. E o título do livro, para você ficar com gostinho, ficar com vontade de comprar, de ler, degustar e ser abençoado.
Jesus Cristo, Deus conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido, de anunciá-lo, de fazer com que todas as nações conheçam e sejam Jesus. e o adorem, né? Conheçam e adorem o Senhor Jesus. E não precisam passar vontade, né? A gente consegue resolver, é só entrar em contato conosco para adquirir a igreja. Não precisa... Ah, por falar nisso, próxima segunda-feira, estou me lembrando aqui, obrigado. Na próxima segunda, o assunto vai ser sobre o livro, né? O primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo. Vocês já são convidados para ouvir, então, próxima segunda-feira, o primeiro capítulo do nosso livro, esse livro excepcional, esse livro com a bênção. Voltando para o nosso assunto, pastor Yara, pastor Valdenir, irmã Andréia. João, a impressão que se tem quando a gente ouve vocês falando e lendo o Evangelho, as cartas e o próprio livro de Apocalipse, parece que João ele é mais cristológico e cristocêntrico. Não que os outros não falem, não é isso. Mas eu queria saber de vocês, começando pela senhora, já que a senhora tinha terminado ali anteriormente. Existe algum ponto em Apocalipse que chama a atenção da senhora por dizer assim, ó, Cristo aqui está muito mais visível do que em qualquer outro lugar. Qualquer um pode chegar, olhar para Apocalipse e ver, Cristo está aqui. É possível ver isso, um destaque em Apocalipse, que a gente vê Jesus Cristo. Aí depois eu vou seguir a roda, tá? Depois vai ser com o André nas cartas e com o senhor, pastor, Evangelho. no Evangelho. Muito Sim, bom. sim. A gente vê o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus. Agora, uma coisa que é interessante, se der para a gente voltar aí Mas a imagem eu quero aquele 4, ponto que seja assim, claro, todo mundo olha, eu estou vendo Jesus aqui. Pois é. Por exemplo, vamos voltando na imagem 4, por favor. Jesus no meio dos castiçais. Olha, Então, olha só. eu tinha pensado nisso, hein? Ah, é? Eu tinha pensado exatamente aí. Justamente, a gente vê Cristo aqui, ele está vestido como um sumo sacerdote. Tem toda uma simbologia aí, né, Tem pastor? toda a simbologia, os castiçais, e aqui a gente vai ver bastante no livro, no livro do Apocalipse, muita coisa referindo-se ao templo, tá? Ao tabernáculo, ao templo. No caso, por exemplo, os castiçais, já é uma referência. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, Jesus, ele morreu, né? Foi crucificado, ressuscitou, conforme Hebreus fala, ele se tornou como um sumo sacerdote. E Jesus aparece nessa visão vestido como um sumo sacerdote. Porque assim os sacerdotes, eles se apresentavam após, né, a apresentação, né, do sangue do Cordeiro, lá diante de Deus, diante da arca, né, da arca da aliança. E aqui, então, Jesus ele está se apresentando assim, mostrando, eu sou o sumo sacerdote. Então, eu sou aquele que vive. E uma coisa que em Apocalipse 4, quando João tem a visão do trono de Deus, ele vê Jesus e vê também o quê? Ali no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o que João viu. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória E a já Deus. no versículo 11 diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Então, Voltou para o Logos. Voltou para o Logos. voltou para o Logos. Que Mas antes foi de falar do Logos, a gente encarnado. passa para Não, vamos lá. as cartas. E o não é destaque. diferente, não, porque o Vamos destaque aqui na linha do que a pastora Yara acabou de comentar, eu chamaria atenção para o capítulo 2 de 1 João, que traz justamente Jesus na condição de advogado, aquele que advoga as nossas causas perante Deus. Os versículos 1º e 2º dizem, meus filhinhos, essa expressão também, né, de João no trato da carta, mostra o amor, né, como é carregado de amor no trato. É diferente de Paulo, que chama, meus irmãos de tal lugar, aqui João trata, né, a quem direciona cá como filhinhos. É carregado de amor desde o começo, né, a questão do tratamento. Diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, está ligado diretamente, né, com a pessoa de Eu Jesus só vou como pedir para sumo você ficar mais de sacerdote. frente pro microfone para a voz sair melhor. Ai, que tá, disseram que Tá bom? recebi Obrigado. 3 joinhas da técnica, pastor. Obrigado. Eles me curtiram. Então traz de novo, né, a pessoa de Jesus como justificador, né, aquele que tem o poder, a condição de perdoar os nossos pecados. E não só isso, ele nessa passagem é apresentado para nós como o nosso advogado junto ao Pai, como o habilitado, né, a propiciação dos nossos pecados, nosso Salvador e viabilizador do acesso à vida eterna, com isso no capítulo 5, versículos 11 e 12, e que voltará. Daí a intenção de João de animar a igreja para que permaneçam firmes na fé, porque vale a pena, com vistas Glória a à vida Deus. eterna. Vale Amém. vale muito a pena. Sumo sacerdote, advogado. Como eu disse no início, João Eu nem perguntei, eu sou ali para João, ti. O olhar já disse tudo. João o apresenta como Logos, né? Então, é o equilíbrio de todas as coisas, o princípio de tudo. Mas ele apresenta de uma forma bem peculiar. Eu queria que o Sadi colocasse aí, Sadi, por favor, o slide. Ele apresenta de uma forma bem peculiar, inclusive nos atos de Cristo, nos milagres. Sim, muito bem. Veja, ali você tem a identidade de Jesus no Evangelho de João. Eu sou. Lembremos-nos que essa expressão eu sou, um dia desse eu até debatia com alguém, eu até falei a expressão em hebraico, lá de Êxodo 3, verso 14. Vaiomer Elohim, não, El Mosher, Arier, Asher, Arier. Né? Não interessa isso porque ninguém vai quase entender. Mas o que ele, Não, mas o sotaque fez toda a diferença, eu entendi. mas o que ele quis dizer para Moisés é que Moisés estava preocupado, como é que eu vou apresentar, né? Como é que eu vou falar? Ele diz, vai lá e diga que eu sou o que sou. Da mesma forma que Jesus debatendo com alguns dos seus algozes, né? Ele também se expressa como o eu sou, tá? Então, o eu sou quem? Deus. Então ali ele apresenta Jesus como o pão da vida. Eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. Está lá em João 6, do 35 ao 51. A luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí segue-se. 3, a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aí vai. 4, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Está lá em João 10, no capítulo 10, do 11 ao 14. 5, a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 6, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem conhecido esse texto de todos, né? A videira. 7, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então, veja bem. E ali do outro lado, no slide, nós temos 7 sinais. Milagres que apontam para a divindade de Cristo. Primeiro, transformação da água em vinho. Mostra que Jesus tem poder sobre a criação e revela a superabundância na nova aliança. 2, a cura do filho do oficial. Demonstra que Cristo tem autoridade sobre a doença e que sua palavra é suficiente para operar milagres. 3, cura do paralítico no tanque de Betesda. Mostra que Cristo tem poder sobre o sábado e sobre a enfermidade. 4, multiplicação dos pães e peixes. Revela Jesus como pão da vida, aquele que supre as necessidades espirituais e físicas. Inclusive, ontem fizemos esse ato lá no templo. 5, Jesus anda sobre as águas, dá prova de domínio sobre as leis naturais e revela a sua soberania. 6, cura do cego de nascença, simboliza a iluminação espiritual que Jesus traz ao mundo. E 7, ressurreição de Lázaro, que é um apontamento, né, para a sua própria ressurreição. Que benção, graças a Deus. É isso mesmo. Jesus Glória a Deus. é maravilhoso, excepcional. E é isso que João está tentando mostrar para a gente aí nos seus escritos. Queridos, para a gente encerrar,
encerrar de uma maneira... Mas já? É, esse reloginho aqui A foi hora apertado passa bem depois que a rápido. gente tinha começado. É verdade. É que a gente apertou bem depois. Mas ainda tem um tempinho para a gente falar um pouquinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos pedir o seguinte, para a gente... Aquela mensagem especial. Dentro de Apocalipse, eu sei que tem demais, né? A gente pode escolher qualquer texto que a gente quiser, que haverá uma mensagem especial para os dias de hoje. Então, Atuais, já que a gente né? tem um tempinho a mais aqui, a gente pode falar um pouquinho mais, então, dessa mensagem dos dias para os dias atuais. Mensagem em Apocalipse para os dias atuais. Olha, a gente está vivendo esses dias mais tribulosos, né? E como não dá mesmo para a gente pegar capítulo por capítulo e até... Que dá vontade, dá, Dá né? vontade. Mas, assim, nós não devemos temer, porque Cristo está cumprindo a promessa dele de estar conosco até o final dos séculos. E eu gostaria também de pedir, então, a imagem de número 11, que vai resumir a palavra, né? O que diz o livro do Apocalipse. Ele traz mensagens de juízo contra os ímpios, promessas de salvação para os fiéis e a esperança da nova Jerusalém para os salvos sob o governo eterno de Deus. Então, diante de tantas coisas que são decorridas no livro do Apocalipse, ele faz esse fechamento aqui, promessa para os salvos. Então, por mais tribulosos, né, que sejam os nossos dias, nós devemos cultivar e ter essa firmeza de fé que o Senhor Jesus, ele garantiu estar conosco. Então, ele vai Glória a passar Deus. com a gente. Eu creio. Eu queria até que, se fosse possível, a gente pudesse ler aquele capítulo. É aquele que fala do novo céus e nova terra, pelo menos os iniciais ali. Eu até achei que isso iria citar aqui. O E 20. vi Novo É céu, Apocalipse 21, 21. 7. Uhum. Se puder ler esse texto, eu acho ele lindo. Se eu pudesse falar alguma mensagem aqui agora, eu escolhi. Como eu não posso, pelo menos ler esses versículos Isso. iniciais, porque eu considero isso aqui, para mim, algo que traz um alento gigantesco para o coração. E eu acho até que é uma das partes mais conhecidas, por assim dizer, de Apocalipse. Aqui Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não Glória a Deus. existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Amém. Deus. Amém. Que palavra Glória a Deus. abençoada. Isso traz um ânimo para o coração. Toda vez que eu estou assim meio desanimado, eu vou lá e leio Apocalipse capítulo 21. Pelo menos até o versículo 4. A esperança. A esperança. A nossa esperança. Uma mensagem nas cartas, eu sei que tem várias. Tem várias, né? E com foco em Apocalipse, já que a ordem nos levou a isso, né? Para que cheguemos a esse lugar maravilhoso que tanto ansiamos, né? Onde não haverá dor, como foi dito, pranto, e a presença constante, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que está lá no capítulo 3, versículo 24 da primeira carta de João, que diz assim, vamos colocar, por gentileza, a versão transformadora, A NVT? Quem guarda, aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. É a vida cristã. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer o Espírito Santo, né, como aquele que convence do pecado, do juízo, com foco nessa vida eterna, né, seguir Glória ao a Senhor, Deus. obedecer aos mandamentos,
da forma como ele tem colocado, né, vencendo todas essas dificuldades, que não é fácil amar como João diz, né, chamando atenção para o Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo, dizendo que o amor é o maior dom de todas as coisas, e chamar a atenção à época da igreja, que precisava se empenhar em amar, ficar atento com base nisso, amar a palavra ao Senhor, né, buscá-lo e com base nisso vencer os hereges da época, os falsos mestres, as falsas doutrinas, com foco nessa vida eterna que João visualizou no caso, né, depois de tudo. Então, a mensagem para essa, o pastor Alessandro deu até no começo o briefing, né? Vale a pena seguir a vida cristã. Vale muito a pena. Amém. Vale muito a Isso pena. mesmo, glória a Deus. Pastor Aldenê. Vamos lá. Eu lembro-me aqui de João 3,16. A gente chama de proto-evangelho. Porque ali você encontra uma mensagem que resume tudo, né? Tudo isso que nós comentamos, fala sobre tudo que nós comentamos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa mensagem. Estamos aqui por causa disso. Somos igreja por causa disso. Falamos de Apocalipse por causa disso. Falamos das cartas de João por causa disso. Falamos de João por causa disso. Estávamos no culto ontem adorando por causa disso. Amém. Esse livro foi feito por causa disso. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é Ele, para Ele. Para Ele a glória, a honra, o louvor e toda a majestade. Aleluia. É dele. Amém. 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 Tenho certeza que o pessoal queria ouvir mais aí. É só acompanhar as próximas conversas da Escritura. É verdade, querido. Verdade. Só confirmando, aliás, só reafirmando isso, né? Semana que vem tem mais e vai ser tratado o primeiro capítulo do livro, né? Que trata de Jesus Cristo, de como conhecê-lo, de como fazê-lo conhecido. Então fica pra gente aqui, para vocês, é claro, um convite para a semana que vem apreciarem a conversa sobre o livro. Por hora nós encerramos aqui, não encerramos para o ano, porque temos vários e vários episódios ainda para falar, inclusive do Novo Testamento também, que a gente vai retomar no futuro. É bem próximo, de forma mais tranquila, não mais um intensivão como nós fizemos até aqui. Gostaria muito mesmo de agradecer a sua companhia, a companhia dos meus irmãos, né? Nossas irmãs. Pastor Deus Valdenê. abençoe. Muito Glória a obrigado. Deus, Tia uma honra. André, minha irmã É André. sempre Que muito alegria, honroso. que alegria Nossa. ter você conosco. Pastor Yara também, Muito obrigada. mesmo tendo vindo assim nessa correria do trânsito aí, né? Deus é Foi bom. isso mesmo. Quero mandar um abraço para o pastor Leandro também, que não pôde estar conosco hoje, por Ele tá de motivos serviço, né? de serviço, né? Mas se Deus quiser, numa próxima oportunidade, também vai estar conosco. Quero agradecer os irmãos aqui da técnica, que sempre têm nos abençoado aqui de forma especial, e os irmãos que ficam ali sempre nos vendo, pastor Davi, pastor Daniel, pastora Karina. Valéria, dando aquela força ali e fazendo aquela pressão também, né? Quando a Com gente muito olha para lá, a amor, gente fica com como medo. ensinado lá nas cartas de João. Vamos orar então, encerrando por esse momento tão especial e desde já pedindo a Deus para que abençoe a sua semana, para que abençoe a sua vida, a sua família. Enfim, quantas pessoas puderem ter a oportunidade de acessar o canal da igreja e serem abençoados por essa conversa da Escritura. Amém. Irmã Andréia, por gentileza, despeça-nos em oração. Que honra. Com certeza. Senhor Deus, te louvamos, Senhor. como dissemos aqui em todo tempo, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de partilharmos Obrigado, da tua Pai. palavra, de sermos edificados por ela, Amém, Senhor, como ela é Senhor. viva, como ela é atual e como ela não volta vazia, nem para nós que verdade. estamos aqui no debate, no centro dessa conversa. Muito obrigado. Abençoa aqueles que nos assistiram, Senhor, que a tua palavra também produza frutos Amém. com o objetivo de cada vez mais termos intimidade com o Senhor, que ele se revele a cada um de nós e a cada um dos que nos assistem, como esse Deus maravilhoso Obrigado, Pai. que ama e que cuida e que voltará para buscar a sua igreja e nos ter com ele durante toda a eternidade. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.